Bom dia, hoje na Linear é dia de Praça do Município, a entrevista mensal à Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, doutora Elisa Ferraz. Bom dia, mais uma vez obrigada por ter cá vindo. Bom dia, Paula. É para mim um gosto aqui poder estar, como tenho reafirmado nas últimas intervenções que fiz dentro deste programa, e porque sinto esta necessidade de comunicar, e este é um excelente meio de comunicação. Muito obrigada. Apesar deste ser o mês de agosto, tradicionalmente mês de férias e em que as coisas estão mais paradas, foi um mês em que a Câmara Municipal e a sua Presidente se desdobraram em reuniões. Desde o início do mês, pelo menos, a Comissão de Educação reuniu por uma questão muito concreta, o transporte escolar, mas na sequência dessa reunião houve outros contactos e assuntos que levaram a Sra. Presidente se calhar a fazer o balanço do ano anterior, que terminou com um terceiro período muito atípico, e se calhar a preparação também do próximo, que é já no próximo mês de setembro. É um excelente tema para iniciarmos esta nossa conversa, falar do início do ano escolar, falar da reflexão que foi feita relativamente ao ano escolar que agora findou, e dizer que, em matéria de educação, a Câmara Municipal e os agrupamentos de escolas e escolas secundárias mantêm uma proximidade muito grande, porque estamos bem cientes de que somos parceiros de toda esta dinâmica a nível da educação no Concelho, e, portanto, alicerçamos-nos uns nos outros, consoante as suas competências, no sentido de programar e de sentirmos também as dificuldades para que possamos ajudar na resolução dessas mesmas dificuldades. Portanto, começar por dizer que no final do mês de julho reuniu o Conselho Municipal de Educação e reuniu o Conselho com um tema a nível da ordem de trabalhos, que é fundamental e sempre, portanto, fundamental a sua aprovação, a sua proposta e aprovação pelo Conselho Municipal de Educação, que tem que ver com o Plano de Transportes. Este ano, falar em transportes, nós sabemos que falamos de um assunto extremamente difícil de abordar, fruto dos gravíssimos problemas que os operadores têm tido, tanto que os transportes públicos, e em Vila do Conde o transporte público na época escolar é simultaneamente transporte público e transporte escolar, e nós vivemos uns meses em que não tivemos qualquer transporte público no nosso concelho. Quem diz o nosso, diz nos concelhos da maior parte deste país. Eu vou falar aqui especificamente da área metropolitana. Os transportes estiveram suspensos, finalizou-se, encerraram-se as escolas, o transporte escolar reduziu-se a zero e, portanto, isto foi um golpe fatal a nível das empresas. Em tempo útil conseguimos recuperar o transporte público que está em circulação no nosso concelho, digamos que não as rotas que tínhamos inicialmente, mas aquelas, temos pelo menos cinco horários de manhã e 5 horários de tarde, no mínimo, entre as freguesias do concelho, com os operadores presentes e, portanto, retomou-se o serviço. Mas uma coisa é esse transporte público, outra coisa que são serviços, vou dizer, mínimos. A questão do transporte escolar é uma situação altamente, portanto, difícil da sua execução, porque temos as freguesias do nosso concelho que estão servidas pelo transporte escolar e que permitem exclusivamente o acesso dos alunos às escolas. Portanto, fizemos o plano de transportes. O plano de transportes foi proposto ao Conselho Municipal de Educação, aprovado. E agora estamos a trabalhar com os operadores no sentido de concretizar em tempo útil a abertura do ano letivo. Claro que aproveitamos o momento para refletir em conjunto o decurso do ano passado, conforme referimos, cheio de dificuldades, mas que cada agrupamento, eu tenho que deixar aqui uma palavra de grande apreço na pessoa dos diretores, dos agrupamentos de escola e das escolas secundárias, da escola profissional, das escolas profissionais, no sentido que toda a gente reinventou estratégias
estratégias de modo a que o ano letivo tivesse terminado sem penalização a nível do percurso académico dos nossos alunos. Encontraram-se as melhores estratégias diferenciadas, porque estamos a falar de agrupamentos e de escolas, portanto, com as suas características que são diferentes. Cada um encontrou a seu modo uma resposta que permitiu finalizar o ano letivo sem penalizar os alunos pelo extraordinário momento, extraordinário no sentido anómalo momento que vivemos neste país e no mundo. E agora há que programar o próximo ano letivo, sendo certo que a experiência que adquirimos com as respostas que demos, que foram dadas em tempo útil, são agora já, enfim, uma base que permite programar o trabalho já, se este termo pode ser utilizado, mas vou dizê-lo, com a experiência que adquirimos do passado e, ao mesmo tempo, absorvendo as normas que o Ministério da Educação está a emanar para os agrupamentos de escola para o início deste ano letivo. Estamos todos muito preocupados, temos que o dizer. E preocupados porquê? Porque, e aqui estou a dar uma informação importante a todos os encarregados de educação, as aulas vão se iniciar com a frequência plena dos alunos nas escolas, presencial, plena. Estas são as diretrizes do Ministério da Educação e é isto que vai acontecer no início do ano letivo. E é isso que vai dar um trabalho suplementar? Vai dar um trabalho e uma preocupação muito grande. Temos turmas, a maioria dos casos, estou a falar a partir do segundo ciclo, e secundário, de 28, 30 alunos. As salas são as mesmas, de uma maneira geral, 50 metros quadrados. E, portanto, a informação que há, as diretrizes que existem e que são, portanto, taxativas, é que as aulas vão se iniciar com 100% de presenças na escola. As escolas estão, neste momento, a fazer um trabalho extraordinário, tenho que o dizer, e mais uma vez o meu reconhecimento, no sentido de recebermos este pleno de alunos nas salas que temos, com os espaços, nomeadamente os espaços livres que temos, refeitórios, ginásios, logradouros, de modo a que, apesar desta situação ser a mesma, a existente, a pré-existente, nós temos que transformar estas instalações em instalações seguras para os nossos alunos. E é isto que, portanto, se está a fazer pelo Conselho e são estas preocupações que nós, portanto, partilhamos nesse Conselho Municipal de Educação, e daí saiu também um pedido para que, com a saúde, porque a nível a saúde está representada no Conselho Municipal, mas neste momento, através do centro hospitalar, e foi o Dr. Gaspar que lá esteve, e os diretores das escolas e agrupamentos manifestaram vontade de fazer uma reunião com a própria unidade de saúde local, e isso aconteceu no dia 5 de agosto, portanto logo no início do mês de agosto, para que foi em videoconferência, como são estas reuniões atualmente, mas todos os presentes puderam interpelar diretamente a unidade de saúde local relativamente às dúvidas que tinham na organização precisamente de toda esta resposta para que o início do ano letivo se possa fazer, vou dizer, dentro da tranquilidade possível. Qual é a sua expectativa? A minha expectativa é de enorme preocupação, como todos nós manifestamos. Portanto, nós vamos começar assim, nós, falo aqui, escolas em geral, com presença plena dos alunos. Sendo certo que, aguardando diretrizes do Ministério da Educação, importante referir isto, não é uma escola que decide, que passa da frequência presencial para uma frequência, por exemplo, mista,
em que uma parte dos alunos ficam em casa, outra parte dos alunos estão na escola, ou até para a ausência completa de alunos da escola, como já aconteceu na época em que a pandemia esteve mais ativa. Inicialmente, todos na escola. Qualquer mudança será o Ministério da Educação a decretá-la, fruto do que aí vier, Mas há aqui uma informação que eu acho que é importante dar, é que os alunos do escalão A e os alunos sinalizados pelas entidades, nomeadamente a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila do Conde, portanto, crianças oriundas de estratos sociais que sabemos que à partida podem ter dificuldade no seu desempenho, quer a nível da aprendizagem, quer a todos os outros níveis necessários ao seu desenvolvimento, essas crianças já está salvaguardado que continuarão sempre em regime presencial nas escolas. Portanto, todo este trabalho está a ser feito, agora a ser consolidado nas próprias escolas, e existe uma vontade enorme, determinada, de encontrarmos os caminhos para dar a melhor resposta possível, mas respondendo e resumindo a sua pergunta, todos olhamos com muita preocupação para o próximo ano letivo. Em termos de recursos humanos, é mais difícil ainda, não é? Pronto, porque se os funcionários eram poucos, com estas condições... Exatamente, e estamos a falar de condições, estando os alunos todos na escola, maior necessidade de recursos existem a todos os níveis. E, portanto, dizer que esse é um trabalho que vamos fazer agora individualmente, ou que estamos a fazer agora individualmente com cada agrupamento, porque os recursos não são infinitos, temos que rentabilizar os recursos que temos, estamos a falar a nível de pessoal auxiliar. Já estamos a programar a fazer um programa com o Centro de Emprego, de modo a criar uma bolsa especial com pessoas de programas ocupacionais. Portanto, estamos todos aqui num trabalho pleno de modo a permitir permitir que o ano letivo se inicie, sem dúvida, com muitas dificuldades, mas determinados, em que as escolas têm que voltar a ser frequentadas pelos alunos e que esperamos que as coisas se venham a normalizar. Esta esperança temos que a alimentar, embora estejamos bem cientes de que as dificuldades existem. Uma coisa é certa, eu aqui queria dizer, e falando muito especialmente para os encarregados de educação, há uma preocupação enorme, como nos compete a todos, de que recebamos em segurança os nossos alunos. E toda a gente está bem ciente e a trabalhar no sentido de criar essas condições de segurança. E, portanto, vamos aguardar com tranquilidade que as coisas venham a acontecer. Para além de todo esse reforço no empenho e organização do município, há também um reforço de apoio necessário da autarquia à educação neste ano. O próprio Ministério da Educação, a esse nível, em tempo útil, emitiu diretrizes do que compete a cada uma das entidades. Portanto, a Câmara Municipal, nomeadamente a nível dos recursos humanos, como já falámos, a nível do serviço de refeitórios, a nível no primeiro ciclo e jardins de infância, que a competência é nossa do serviço, nós, a esse nível, estamos a atuar e a efetuar, a dar todas as condições para que, onde a competência é da Câmara Municipal, as respostas sejam ativas e efetivas. O que é que eu quero dizer com isto? Fornecemos as refeições, mas também, no caderno de encargos do concurso que fizemos para o fornecimento de refeições, garantimos a higienização desses refeitórios e dessas cozinhas. Portanto, a higienização aí é nossa. A parte restante, como lhe digo, é todo um trabalho que está a ser feito pelos agrupamentos. As solicitações que nos são feitas de questões excepcionais, não previstas nestas diretrizes do Ministério da Educação, como eu lhe digo, isto é um trabalho que fazemos em conjunto. E que a Presidente da Câmara está a acompanhar diretamente?
Eu estou a acompanhar diretamente e ainda bem que, pronto, também esta referência é feita, porque a senhora Vereadora da Educação, e é muito importante que eu aqui transmita esta informação, a senhora Vereadora da Educação está em férias. E está em férias e, logicamente, também, portanto, com esta necessidade de descansar, até porque a sua saúde exige esse mesmo descanso e, portanto, estamos a aguardar que chegue e também lhe mando para ela aqui uma saudação especial. São matérias que domino muito bem e, por conseguinte, tanto nas quais, nomeadamente o Conselho Municipal de Educação, eu marco sempre presença, como marquei este ano. E se sente mais à vontade muito também? Muito à vontade. É o meu passado profissional, que também se calhar é melhor trazer aqui a informação das pessoas que nos estão a ouvir, também para amenizar um pouco esta conversa. E é bom que os vilacondenses, principalmente aqueles que não sabem, saibam de viva voz que a Presidente da Câmara de Vila do Conde é uma pessoa com passado ligado ao ensino, professora de Físico-Química do quadro, agora já não, porque já não pertenço a esse quadro, mas durante cerca de 30 anos ao quadro da Escola Secundária José Régio. E, portanto, as matérias que dizem respeito, tal como a senhora Vereadora da Educação, professora de Biologia na mesma escola, do quadro de professores efetivos dessa mesma escola. Portanto, digamos que a Câmara de Vila do Conde tem uma presidente e uma vice-presidente, 2 mulheres, e 2 mulheres cuja vida profissional foi uma vida profissional completamente ligada à escola. Todas estas preocupações e no âmbito da pandemia Covid-19 levaram também a que tenha tido mais reuniões com a Proteção Civil de Vila do Conde para acompanhar toda a situação no concelho e não só, e preparar-se também para os próximos tempos. Das últimas reuniões, o que é que se pode saber? Pode-se saber que a doença está ativa. Eu deixo aqui um veemente apelo a todos os que nos estiverem a ouvir, que ninguém descure, portanto, as normas de segurança que devem fazer parte da nossa rotina de vida, porque o vírus está aí. O vírus está ativo e com uma capacidade de propagação que nos deixa alarmados. E, portanto, dizer que também no dia 5 de agosto, as reuniões, aliás, foi uma a seguir à outra, reuniu a Comissão Municipal de Proteção Civil, com todos os agentes que a integram das diversas áreas, e onde a saúde, mais uma vez, e nessa reunião esteve o Sr. Delegado de Saúde, Dr. Luís Castro, nos fez um panorama do momento atual do Concelho, onde estão em diversas freguesias, estão a aparecer focos de infecção, que no fundo são cadeias de transmissão que estão ativas no concelho. E que estão a ser controladas? Estão a ser controladas, estão a ser acompanhadas a nível ainda, portanto, na altura própria. Liguei para a GNR para pedir um reforço de vigilância nas freguesias, porque as forças de segurança, que também é importante dizer isto, a Presidente da Câmara não tem informação, nem os senhores Presidentes de Junta, não têm informação oficial da identidade das pessoas que estão infectadas. Sim. Isto é uma questão relativa à proteção de dados que todos devemos pugnar para que assim seja. Quem tem que ter conhecimento são as entidades ligadas à saúde e, se é preciso fazer alguma vigilância relativamente ao comportamento das pessoas que estão em quarentena ou que estão em isolamento, são as forças de segurança, claro. GNR nas freguesias, PSP na sede do Conselho, que fazem este acompanhamento. Na sequência dessa reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, eu estive a falar com o Sr. Comandante da GNR de Vila do Conde, pedindo-lhe um reforço de intervenção e de atenção no nosso concelho. E, portanto, estas cadeias estão identificadas. No entanto, de um momento para o outro, podemos ter, por qualquer motivo que nós não controlamos, surgimento de novos focos. É preciso não esquecer
que o foco principal no nosso Conselho nestes tempos últimos veio de uma pessoa que infectou 2 ou 3 que vinham no carro com ele, e isto tudo são réplicas, ou quase tudo, são réplicas dessa situação, e depois um ou outro caso que tem que ver com situações fora deste contexto. Por conseguinte, eu deixo aqui um veemente apelo, que nos protejamos. Ao protegermos-nos, efetivamente, estamos a proteger todos aqueles que estão à nossa volta, em primeiro lugar a nossa família. Qualquer comportamento, e aqui também o meu apelo aos jovens, quaisquer comportamentos que saiam destas normas de segurança significam o assumir de uma responsabilidade que eu, pelo meu comportamento irresponsável, posso estar a infectar o meu pai, a minha mãe, o meu avô, meus irmãos. E isto falando de jovens e falo das pessoas em geral. Se eu recebo pessoas, e há neste momento de férias portanto são momentos para nos encontrarmos, é preciso que tenhamos a certeza que esses encontros são saudáveis e que não estamos... Exatamente. E, portanto, seguros. E, por conseguinte, este apelo a que tenhamos todos os cuidados, porque nada está ultrapassado, pelo contrário. Há no ar, não sabemos, e não quero ser aqui arauto da desgraça, mas há no ar, portanto, esta hipótese de o outono ser uma época de reaparecimento em forte da contaminação. E o que cada um de nós puder fazer por si e pelos seus está a replicar na nossa sociedade a segurança que nós queremos para o nosso concelho. Portanto, aqui o meu veemente apelo para que cumpramos rigorosamente as normas de segurança que nos estão impostas. Viola, quando vai manter, deduzo pelas tuas palavras também, todos os procedimentos que tem de retaguarda e todas as prevenções, e falo efetivamente aquelas centenas de camas que não chegaram a ser utilizadas, vai manter tudo pronto para a eventualidade de serem necessárias? Vamos manter tudo pronto, inclusivamente nessa reunião do dia 5 de agosto ficou claro que as camas foram muito instaladas no sentido de presença de grupos grandes, tendo em conta as instituições do Concelho, que com aqueles focos de infecção que estavam a surgir, pudessem necessitar dessa retaguarda. Hoje, penso que com propriedade posso dizer que as instituições se organizaram internamente, criando os seus próprios espaços de isolamento, porque é um duplo drama retirar os utentes das instituições, estarem, peço desculpa, contaminados, doentes, e ainda serem retirados dos seus espaços de conforto. E, portanto, pensando nisto, as instituições, e volto a dizer, falo com propriedade, organizaram-se de modo a ter os seus próprios espaços de isolamento. Os nossos ouvintes poderão pensar, mas como é que está a dizer uma coisa dessas? E eu recordo que a maior parte das valências das instituições estão encerradas. Estão encerradas os espaços, os centros de dia, estão encerrados os jardins de infância, as creches, que começaram agora a reabrir um pouco. Portanto, há espaços que ficaram livres e, nesse aspecto, as instituições começaram-se a organizar para que, se vier aí uma situação a que precisem de fazer frente, os seus utentes possam ficar nas suas instalações. Agora, poderão estar a surgir, e isto veio à discussão nessa reunião do dia 5, poderão estar a surgir situações em que no nosso concelho possa haver famílias, portanto agora estou a passar dos grupos das instituições para os casos individuais, individual aqui sinónimo de familiar, que precisem de um espaço a nível da quarentena ou até a nível do isolamento, mas pessoas até com autonomia, só que não têm habitação que lhes permita, exatamente. Então isto deixa bem claro nessa reunião, quer a Câmara, quer a Segurança Social, quer outras entidades ligadas a
a estas matérias. Estamos aqui, as próprias instituições, o nosso banco de voluntários, o programa Estamos Aqui, para dizer presente a estas necessidades. Então, neste caso, estas camas de retaguarda, que ainda estão aí todas elas montadas, poderão ser a solução para problemas que eventualmente nos possam chegar. Falou no programa Estamos Aqui. Passados aqueles meses mais complicados, continua a ser muito solicitado ou já nem tanto? Já nem tanto. Passamos de um pico de grande procura para uma estabilidade a nível da procura desse serviço que montamos, desse programa. Sendo certo que, a nível do banco de alimentar, nós continuamos com o banco de retaguarda, continuamos junto das instituições, como eu já referi, que estão no terreno, as nossas conferências de São Vicente de Paulo, as comissões fabriqueiras, as instituições, de modo a que, se por infelicidade tivermos de novo que em grande quantidade responder às solicitações, aqui estamos, o Banco de Voluntários continuará ativo e nós atentos a nível do Serviço Social e de todos aqueles que estão connosco nesse programa, atentos aos problemas que aí podem vir, porque também, não falamos aqui, mas para além do que possa acontecer a seguir, temos as réplicas do que aconteceu no passado. Naturalmente. E, portanto, isto tudo tem que ser previsto, temos que agir por prevenção e é isso que estamos a fazer. Isso leva-nos à questão económica e a todas com ela relacionada, nomeadamente o turismo em Vila do Conde, a recuperação do turismo. Como é que se está a ser feito? Como é que a economia está a responder? O que é que se sente dos vilacondenses agora que estamos a terminar agosto? Estão a conseguir ultrapassar a situação mais difícil que veio de março? Depende das situações. Antes de mais, referir que criámos uma estratégia, um plano de prevenção, precisamente do que sabíamos ir acontecer a seguir. E quando, portanto, o confinamento nos obrigou a encerrar completamente todos esses espaços, nós aproveitámos para preparar os momentos que vinham a seguir. E então, com a Associação Comercial de Vila do Conde, com parte dos comerciantes, todos aqueles, a associação representa todos, e mais um grupo, principalmente aqui ligado à restauração no concelho, nós começamos a fazer esse dito cujo plano. E que plano é esse? Procurar promover por todo o concelho o mais possível a instalação de esplanadas provisórias. Estas esplanadas só têm licença até final de setembro, estas que eu estou a dizer excepcionais, por todo o concelho, de modo a que essas regras de segurança relativamente aos afastamentos dentro do restaurante e às condições que estamos obrigados pelas determinações do Conselho de Ministros, nós criamos condições para que as coisas pudessem evoluir, alterações de trânsito, enfim, condições para que, de um modo diferente, possamos, por um lado, usufruir da cidade e, por outro, permitir que, principalmente aqueles que trabalham na restauração, e perguntarão, mas porquê é que se preocupa com a restauração? Porque a restauração viu diminuídos para metade ou mais de metade, alguns até impossibilitados, o serviço. Porque os pequeninos espaços, onde só cabia uma mesa ou duas, estes espaços acabavam por não ter condições nenhumas para trabalhar. Criámos condições, criámos um plano estratégico de intervenção portanto, neste período difícil. E, portanto, é nesse sentido que algumas alterações relativamente ao trânsito foram tomadas, que planificámos momentos lúdicos e culturais a nível do nosso espaço junto à Seca do Bacalhau, que tem sido um sucesso enorme, sempre com os lugares completamente esgotados para quem quer continuar a usufruir, enfim, de um panorama cultural que é o nosso, e criámos estas condições para que os nossos comerciantes, pelo menos dentro do possível, possam trabalhar.
Se me pergunta se isto já efetivamente tem repercussão positiva relativamente àquilo tudo que perderam, eu não lhe sei dizer, é uma reflexão que teremos que fazer em tempo útil. Agora que sentimos que cada vez mais a procura por este espaço está a acontecer, efetivamente sentimos e temos esse eco. Estou a falar especialmente de restauração, de vivência destes espaços públicos, que no verão são aqueles que são mais procurados. Agora, nada é como era antigamente. Expectativas em relação ao turismo, por exemplo, a certificação da Estação Náutica de Vila do Conde, pode ser uma alavanca importante? Importantíssima. Portanto, nós conseguimos, para começar por aí, a certificação da nossa estação náutica e uma explicação muito simples para os nossos ouvintes. O que é isto da estação náutica? A estação náutica, digamos que é um projeto que engloba muitos parceiros a nível local, todos aqueles clubes, as escolas, as juntas de freguesia que entraram neste projeto e que nos permitem, com uma certificação que já temos, garantir que entramos num projeto nacional, onde a divulgação das potencialidades enormes que Vila do Conde tem a nível da prática do desporto náutico essa divulgação é efetiva, quer dentro do conjunto dos parceiros, eu penso que haverá 24 estações náuticas já certificadas neste país e, portanto, nós entramos nesse grupo e a divulgação faz-se entre parceiros, e aqui o parceiro como sinónimo de estação náutica, mas também uma divulgação através da própria aplicação de acesso a todos os conteúdos relativamente a esta matéria. Nós não temos dúvidas que temos a nível, como é que eu ia dizer, da nossa oferta pelas condições naturais que Vila do Conde tem, um rio extraordinário a nível da sua própria utilização nos desportos náuticos. A nossa foz e acesso ao mar, as praias adjacentes, as ondas magníficas que temos no concelho, eu acho que é um potencial que ainda não está completamente desenvolvido. A certificação da estação náutica coloca-nos nesse rumo, coloca-nos nesse caminho. Muito bem, passava para a urbanização, as áreas de reabilitação urbana, que no caso em particular, este mês mesmo, apresentou à população de Mosteiró e também de Macieira os projetos. Que projetos são estes das ARUs e de que forma é que estes dois espaços, os largos, vão melhorar depois deste projeto? Paula, permita-me que refira que realmente no início do mês apresentámos... São 3. São 4. Ou 4. Vamos ver. ARU de Azurara. Portanto, ARU é um termo assim um pouco estranho. Dentro do programa vigente das verbas dos fundos comunitários, há um programa que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, conhecido em sigla como PEDU. É um plano que foi trabalhado já em 2016, 2017, no sentido de reclamar para Vila do Conde aquilo que a nível urbanístico considerávamos que era fulcral para o nosso concelho. Deixar aqui já uma informação, porque às vezes se fazem raciocínios que precisam de explicações, é que o PEDU, este Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, é desenvolvimento urbano, não é desenvolvimento rodoviário. E, portanto, quando há pessoas que pensam, mas porquê é que vão arranjar o largo? Então, e ali ao lado a estrada, que também precisa de uma intervenção. A estrada é uma coisa, exatamente, claro, e o desenvolvimento urbano é outra, mas é importante que eu dê esta explicação.
Portanto, para Vila do Conde, e como requalificação urbana importantíssima, esta questão das ARUs, áreas de reabilitação urbana, no concelho e nas freguesias, nas freguesias e na cidade. Portanto, falamos da reabilitação que está praticamente executada em Azurar, a ARU da Azurara, que envolve toda a rua Doutor Américo Silva, toda a zona envolvente junto à Junta de Freguesia e a circundar a nossa Igreja Matriz da Azurara, que sofreu uma requalificação, como sabem agora, e portanto ficaremos ali com um espaço absolutamente extraordinário, está praticamente executada. Estamos a falar de uma obra que já está adjudicada, e volto a dizer, em fase de conclusão, que ultrapassou os 400 mil euros a nível do investimento e que, como digo, já está em fase de conclusão, pelo menos muito adiantado o trabalho. Depois temos, e foram apresentadas publicamente, as áreas de reabilitação no Largo em Malta, a área de reabilitação urbana de Macieira, Vilarinho Macieira, e do Largo da Lameira em Mosteiró. Mais 3 intervenções, sendo certo que poderia referir então que relativamente a Malta o valor em causa são cerca de 600 mil euros, relativamente a Mosteiró mais ou menos o mesmo valor, e em Macieira estamos a falar de cerca de 400 mil euros. Portanto, a Presidente da Câmara não está a anunciar que está a pensar em fazer estas obras. A Presidente da Câmara está a anunciar que estas obras já estão, como eu disse, em Azurara, em fase de conclusão. E as outras com, como é que eu ia dizer, o projeto, o concurso feito e as obras adjudicadas. Portanto, são uma realidade que brevemente, dentro dos prazos que estão previstos para a sua execução, estarão concluídas no nosso concelho. Qual foi o critério de localização? Muito a ver Estabelece uma série de critérios, exatamente. Como eu disse, quando se planeou esse tal PEDU que eu já aqui referi, os critérios estudados tiveram a ver com espaços de centralidade nas freguesias e com histórico relativamente a essas mesmas freguesias. E, portanto, dentro daquilo que nos foi possível, não era possível ter uma ARU em cada freguesia, escolheram-se estas com estes largos mais emblemáticos. Vamos continuar nas construções e perguntar-lhe pelo concurso público dos fogos de Pindelo, os apartamentos. O concurso decorre ainda? O concurso decorre ainda. Sei que há muita expectativa por parte dos concorrentes relativamente a prazos, mas todos estes procedimentos administrativos levam o seu tempo, portanto, nesta fase teremos muito brevemente, penso que até já estejam publicadas as listas provisórias dos concorrentes. Portanto, todas as pessoas que concorreram são ordenadas numa lista que não tem nada a ver ainda com mais nada, que se não dizer este conjunto de pessoas, penso que cerca de 27 houve 27 concorrentes para os 21 apartamentos, e essa lista tem que ser publicitada durante 10 dias úteis. Deve estar a acabar agora o prazo dessa publicitação. Essa é a totalidade dos concorrentes ou já foi feita alguma seleção? Não há nenhuma, não, estão todos a eles concurso. Cumpriam o critério? Não se fala em critério, ainda bem que, exatamente, ainda bem que portanto, é uma fase... É uma fase em que preliminar, exatamente é a palavra certa. Portanto, todos aqueles que se propuseram a concurso, os tais 27, vão aparecer numa lista como concorrentes preliminarmente. Exatamente. Para que, se houver qualquer situação anómala, ainda sem quaisquer procedimentos de outra natureza que não sejam estes, só indicar aquelas pessoas que concorreram. Depois, vamos notificar esses concorrentes para que, de forma presencial, numa sessão
pública, relativamente aos concorrentes portanto, aos responsáveis a nível autárquico, mas todos os presentes serão notificados para, numa sessão, volto a dizer, pública, se abrirem as propostas. Os envelopes estão fechados neste momento. E aí vai-se, analisar se todos os documentos que estavam obrigados a apresentar, se efetivamente foram entregues. Mas depois saber, junto dos concorrentes, se continuam interessados na proposta, na candidatura que fizeram. E depois desta análise, volto a dizer, na presença de todos os concorrentes, ainda há uma situação, se houver vários concorrentes para o mesmo apartamento, nós vamos ter que fazer sorteio presencial, e depois será publicada a lista definitiva, e a partir da lista definitiva, que também terá um tempo para estar publicamente portanto, disponível, nós então estaremos em condições de fazer as escrituras para aqueles que completarem o percurso previsto de acordo com a lei. Penso que até final do mês de outubro a situação, penso que poderá vir a estar concluída. Muito bem, estamos quase no fim do mês, falta cerca de uma semana. 30 de agosto é o final da época balnear. Como é que decorreu a praia este ano em Vila do Conde, com todos os constrangimentos, distanciamento social? Que opiniões recolheu, se é que já lhe falaram sobre isso, quer de banhistas, concessionários, até da Polícia Marítima, da forma como está a decorrer este verão? Tenho que afirmar que também a praia foi planeada, mas aí não a nível de Vila do Conde, mas sim a nível nacional. A Agência Portuguesa do Ambiente trabalhou com muita antecedência, fazendo reuniões em que eu participei em todas, que começaram pelo plano nacional, partiram para o plano regional e depois ainda resumiram mais a determinadas zonas mais restritas. E, portanto, houve uma série de informações, de planificação a nível da própria aplicação para os telemóveis, para sabermos o estado de ocupação das referidas praias, e muito trabalho que a própria APA fez também com os nossos concessionários. E, portanto, quando iniciamos a época balnear, este foi um trabalho que estava planeado, e o que nós observamos é que as normas, de uma maneira geral, foram cumpridas. Tenho que dizer que não temos nenhuma situação de grandes reclamações, de grandes problemas, nomeadamente relativamente ao não cumprimento das normas estabelecidas. E, portanto, estamos a acompanhar, ou temos vindo a acompanhar todo este processo. Tivemos uma acumulação absolutamente anormal e atípica relativamente às marés de algas, que trouxeram problemas muito grandes, tanto às nossas praias, mas e digamos que é uma situação que, por um lado, não costuma ser tão cedo que as algas aparecem, e nestas quantidades eu não tenho memória nos anos mais próximos de tamanha quantidade de algas nas nossas praias. Agora, as algas, a Presidente da Câmara tem aqui que o referir, não são lixo. São lixo, são um produto orgânico que o próprio mar produz. E, portanto, sei que são incomodativas, sei que geram, quando começam a apodrecer, os problemas que todos conhecemos, mas efetivamente não são lixo. Porquê é que eu estou a referir isto? Porque nós não podemos levar as algas para a Alipor, que não as aceita, precisamente porque não são resíduos. Portanto, as algas têm que ser tratadas de acordo com uma programação. As de antigamente. Faltam quem receba este produto.
que era um fertilizante muito utilizado, por isso as sargaceiras que refere, mas que hoje em dia, com o estado em que a agricultura está, as coisas se complicam. E, portanto, as algas têm sido, digamos que aqui, algo que tem preocupado a todos, mas que tem estas vicissitudes, não é um problema para o qual tenhamos uma resposta imediata. Temos colaborado imenso com os concessionários e aos concessionários compete a limpeza das praias na sua concessão, mas a Câmara tem dito presente relativamente à ajuda, portanto, nesta retirada destes produtos, mas temos todas estas contingências, não é de solução fácil este problema. Muito bem. Mas referir aqui as nossas bandeiras de ouro, as bandeiras azuis, portanto, as nossas praias são praias qualificadas no panorama nacional e, portanto, é muito importante que eu refira isto. A qualidade das nossas águas é reconhecida e porque uma bandeira de ouro, por exemplo, só é atribuída quando 5 anos seguidos temos análises favoráveis e nós temos várias bandeiras de ouro no concelho. Portanto, temos praias de excelência no nosso concelho. Em quase todas as freguesias. Exatamente. E, entretanto, durante o verão houve outra atividade. Houve muito mais atividade cultural ao longo do último cerca de mês e meio. A Câmara Municipal tentou arranjar aqui uma solução e uma ajuda também aos artistas de Vila do Conde. De que forma é que essas parcerias e encontros de ideias estão a decorrer? Portanto, estão em curso e a planificação que fizemos com o grupo que a nível de Vila do Conde representa os promotores da cultura no concelho, e eu reuni com eles. Efetivamente, levamos por diante um plano que penso que todos reconhecem. Portanto, cumprindo rigorosamente as condições de segurança a que estamos obrigados, nós levamos por diante o drive-in, que já referi, e o drive-in não é só cinema, o drive-in tem tido, portanto, de acordo com os meios, dança e tudo isso, e temos tido, portanto, trabalhando com os promotores da cultura a nível local, atividades nos nossos espaços emblemáticos, no nosso centro de memória, no Parque João Paulo II, nas nossas freguesias, portanto, vamos tentando, com públicos limitados, as regras de segurança implementadas, mas dando possibilidade a que, portanto, aqueles que promovem a cultura em Vila do Conde, pelo menos por este meio, possam estar a realizar trabalho. E têm já previstas atuações e agenda para os próximos meses também, ainda que dentro das mesmas condições? Para já a programação só está prevista até final do mês de agosto, até final deste mês em que estamos. Depois iremos vendo como as coisas evoluem. Em princípio, Teatro Municipal e Auditório Municipal, só se mudarmos a situação em que estamos a nível nacional, é que se podem realizar espetáculos tal como nós os conhecíamos. Tal como nós os conhecemos, sim. Mas tal como nós nos temos que habituar a conhecer, já o estamos a fazer. Abrimos o nosso teatro municipal. Sim, já com um espetáculo exatamente, musical, com um grande espetáculo dos clã. E assim continuaremos, com limitações dentro do que é possível, mas assim continuaremos nesta vivência, volto a dizer, da vida cultural concelhia que prezamos muito. Senhora Presidente, muito obrigada por ter vindo a alinhar mais uma vez. Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, na Praça do Município, é um programa mensal de entrevista. Obrigada. Obrigada também, foi para mim um gosto partilhar com todos aqueles que estiveram connosco estes momentos, deixar um abraço a todos aqueles que nos ouviram, a todos aqueles que vão partir para férias e a todos aqueles que continuam a dar o seu contributo para o crescimento e para a normalização, aqui o meu contributo a todos os profissionais de saúde, a normalização da vida na nossa comunidade em sentido lato, todo o concelho. Estamos aqui, receosos, mas disponíveis e cientes do caminho que temos a percorrer. Continuaremos a trilhar este caminho com muita convicção, com muita força, com muita determinação. Bom dia e obrigada. Bom dia, muito obrigada.